Fala, jogadores! Como vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Poker com Performance. Hoje o episódio 2 do quadro Por Trás do Clique. Um quadro onde eu vou para a parte técnica do jogo. Onde eu pego um torneio que eu joguei e analiso não apenas aquele contexto específico das mãos que foram jogadas, mas busco focar em princípios, princípios universais, coisas que não servem apenas para aquela mão em si, mas para quaisquer outros torneios e quaisquer outras mãos parecidas que você for jogar no poker. Esse é sempre o meu objetivo. Focar no geral, focar no universal e não apenas naquilo que serve para você naquele momento e depois pode ser descartado. Beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Antes, se inscreve aqui no canal, cara. Jesus amado, velho. O que custa você se inscrever? O que custa você dar like? O que custa você compartilhar? O que eu tenho certeza que é um ótimo conteúdo, modéstia à parte. Beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo. Dada a introdução, vamos para o que interessa, tá? Vamos analisar as mãos jogadas aqui no 50 euros Main Event semanal do iPoker, tá? Torneio esse que premiava ali mais ou menos os 25k garantidos, tá? 4 mil euros para o primeiro e 2k e pouquinho para o segundo, que foi a nossa posição. Por pouco a gente não foi para o topo, mas faz parte, né? Faz parte do game. O que interessa é estar sempre ali nas cabeças. Vamos lá. Primeira mão do torneio. A gente abre, toma um atribet, toma um re-raise. É muito fold aqui, né, pessoal? Nós estamos enfrentando um range muito forte, muito polar forte. E quanto mais forte for o range do adversário, mais seleto tem que ser nosso grupo de mãos a contra-atacarmos. Estimo eu aqui que a gente vai jogar basicamente um range como as damas suited mais, algo como vala vala 10-10 mais, um range muito forte e early game, né? Ou seja, nosso torneio não é decidido aqui, né? Nossa missão, principalmente em torneios PKO, que é o caso, né? Torneio de bounties progressivos, é que a gente maximize cenários onde podemos extrair o máximo de fichas do adversário e, consequentemente, eliminá-los, né? E não ficar nos envolvendo em spots extremamente especulativos, faltando muito ainda para o fim do torneio, né? Então, essa fase aqui a gente tem que mais evitar cair e buscar bons spots do que se enfiar em treta, tá? Um fold. Eu dou call, mas olhando aqui, eu prefiro a tribet. A mão off, né, que não realiza tão bem equidade, ou seja, mãos que a gente não consegue chegar tanto ao river por serem mãos off-suited, e deep stack a gente vai querer jogar um pouquinho mais as mãos suited, né, de equidade robusta. O que é equidade robusta? Equidade robusta é aquela equidade onde você tem um grande potencial de extração de fichas por conseguir chegar bastante vezes até o river, né? Ver um bom draw, um straight draw, às vezes um combo draw, né? E como você está com bastante fichas, tem condição de pagar ou da raise e ser poucas vezes removido até o river. Não é tanto o caso do rei dama off, principalmente se esse spot for jogado com 3 players, 4 players, né? Que é o que pode acontecer aqui. 3 players. Aqui eu tenho uma heurística que, novamente, funciona para todos os cenários que você for jogar parecidos com esse, no caso com 3 players, que é o seguinte, tá? Sempre que você identificar uma linha passiva, agrida, tá? Por quê? Porque aqui o agressor ele vai se betar bastante, né? Vai continuar apostando bastante com o 10, com o 5-5, com o 6-6, embora ele possa guardar uma frequência para check raise, tá? Os overpairs, né, vulneráveis, vala-vala, dama-dama também vão se betar bastante. Então, o range do middle position aqui começa a ficar mais capado,
né? Ou seja, desde o flop, o range dele é o que a gente começa a chamar de bluff catchers, né? Ou seja, mãos médias que têm dificuldade de resistir a linhas agressivas até o river. Tá? Então a gente tá falando de 10 fracos, pares ali, um As 6, um As 5 suited, 8-8, 9-9. Tem muita dificuldade de pagar 2 ou 3 apostas, tá? O Small Blind tem um range um pouquinho mais condensado, mas é o mesmo princípio. Se ele só paga aqui não dá check raise, mesma coisa do MP, é no mínimo 2 barris, tá? Quanto mais capado for o range do adversário, ou seja, mais uma heurística aqui universal para vocês, pessoal. Foca nisso, pô. Tá num three-way, identificou esse cenário, foca nisso. Quanto mais capado, ou seja, quanto menos mãos muito fortes estiverem no range do adversário, mais você tem que agredir 2 ou 3 streets para fazer com que essas mãos foldem, tá? Então, BT, tomei 2 calls, que já muda um pouco o cenário, né? Porque nesse caso, o Small Blind ainda não dá check raise, tá? Com mãos muito fortes, porque ainda tem o MP para falar, então ele não quer ficar expulsando tanto o MP aqui do spot, né? Se ele dá um check raise aqui, por exemplo, o MP folda um 9-9 da vida, folda até um 10 fraco. É um pouquinho diferente. Se fosse contra um só, aí o que eu falei anteriormente se aplicaria muito mais. Mas ainda assim eu vou lá e aposto para você ver, né? Para vocês verem como é importante manter essa linha agressiva. O que eu tô atacando aqui, pessoal? De novo, um 10 fraco. Tô atacando um As 6 suited, tô atacando um 8-8. E ao passo que eu beto turn, eu ainda penso bastante em betar river, tá? Se eu não tomar raise. E já folgado. Boa jogada, hein, champs? Parabéns para mim. Agridam bastante spots de 3 jogadores. Abrimos, Cebet, call, check. Esse As 9 pode até apostar turn, mas ele não tem mais 3 streets de valor, né? Quando bate esse 7, já tem flush no range do Small Blind, tem As 7 no range dele. Então, a gente checa turn. E é importante ter essas mãos na linha de check, tá, pessoal? Porque se você não checar esses pares com kickers médios, o que você vai pagar uma aposta do adversário river, né? Se você gasta todas as suas fichas com mãos boas no turn. É importante ter isso no jogo de vocês. É importante vocês terem mãos muito fortes em todas as streets, em todas as linhas jogadas. Então, jogou de check, é importante ter uma mão protegida que você pretenda pagar boa parte dos rivers. Betou flop, betou turn. É importante você também ter no seu jogo o oposto, mãos muito fracas. Tá? O seu jogo tem que sempre buscar o equilíbrio. Da mesma forma que se eu chequei flop, é importante eu deixar uma trap ou outra para checar flop, mesmo que raramente, tá? Para conseguir pagar uma bet do adversário turn. É importante ter mãos muito fortes em todas as linhas. Beleza? Mais um princípio aí para vocês. Bom, seguimos o plano, né? Vamos dar uma avançada. Tem muitas mãos e eu não quero me estender muito aqui no vídeo. Call. Check, fold. Não tem por que betar aqui, né, pessoal? Todos esses ranges, principalmente do MP e MP1, possuem fulls já, né? O MP1, por exemplo, não tem por que ele acelerar aqui no meio da mesa, no meio do sanduíche, um 8-8, um 9-9, um 7-7 da vida. Então a gente tá atacando ranges fortes. Pit feito, overpair, que virou full. Aqui a gente tem que se expor, tá, pessoal? Com o 6 e 4 suited. A gente tem que colocar bastante vezes dinheiro aqui do Small Blind com esses connectors, tá, pessoal? Principalmente quando a gente tá falando de PKO. Se fosse um torneio
que a gente chama de vanilla, né? Baunilha. Torneios que não tem bounty, né? Os clássicos, né? Quando eu comecei no poker lá em 2012, início de 2013, torneios bounty nem existiam, muito menos Mystery Bounty, né? O máximo que tinha era o torneio KO, que a gente chamava, né? Onde você ganhava uma recompensa fixa por eliminar o jogador, não era recompensa progressiva, né? Então, esse tipo de torneio você tem que se expor quando você cobre os adversários, porque você tem um potencial grande, né? De conseguir eliminar pelo menos um aqui. Uma mão que flopa bem, uma mão que tem o que a gente chama de reversas, né? Ou seja, se você fleta aqui, por exemplo, você paga um as e valete off. Nossa, assim, tem as dama no range deles, tem as rei no range deles, é uma mão off. Você toma 2, 3 barris, você já não sabe se seu top pair é bom. Agora, um 6 e 4 suited, né, ele joga muito bem contra as Broadways, por exemplo. Então é importante ter esse tipo de mão no range de call. Tem muito o que fazer. Let's go ahead. Bet, normal. Tomamos um call atravessado do parceiro. Esse tipo de jogada não deveria existir, tá, pessoal? Quanto mais explícito esse teu range, pior você vai conseguir maximizar valor. Então é aquilo que eu falei anteriormente, serve também pro pré-flop. Você precisa construir um range com equilíbrio desde o pré-flop. Quando você só paga essa mão, cara, você já não tem as, você já não tem rei, você já não tem dama-dama. Então a range fica muito capado em as e dama suited da vida, um 10-10 ou um 9-9 da vida. Mesmo que você acerte a mão, você vai ter dificuldade de extrair no post-flop, porque tá caro que você tem, né? Fora que você tá pagando fora de posição, pode ser um spot que vá para 3 jogadores, evite isso, tá? Nossa senhora, cara, sai de donkey bet ainda. Tem muito o que fazer, né? Só foldar, uma linha bem esquisita de um jogador provavelmente recreativo. E aquilo, né, pessoal? Pare de ser super resistente em todos os spots com mãos marginais, cara. Contra recreativo, como você joga? Cara, se for esses tipos de calling station, né, jogadores muito passivos que pagam tudo, acerta a mão e maximiza. Acabou, né? Recreativo blefa menos nessas linhas alternativas. Então, se você tiver valor, você vai dando corda. Se você não tiver nada, sai. Procura outro spot, cara. Procura outro spot. Para de querer ser herói. Tá? Poker não é um jogo de herói. Poker é um jogo de corajoso, que é muito diferente de herói. Tá? O jogador corajoso é aquele que sabe se arriscar nos momentos corretos. O herói muitas vezes está disposto a dar a vida dele para resolver um cenário, para resolver uma situação de perigo, por exemplo. Você está jogando poker, irmão. Você não é bombeiro, você não trabalha no BOP, você não é salva-vidas, você não está aqui para ser herói, você está aqui para ganhar dinheiro. Coragem é importante, heroísmo, nem tanto. Não queira ser o herói, queira ser o cara que ganha dinheiro. Outro cenário, né, mais profundo, com stacks mais deep, que a gente chama Blind War. Só isola, tá, pessoal? Só isola. Por que você deve isolar bastante esses cenários, tá? Mesmo com uma mão tão fraca quanto 5 e 3 off. Porque o ponto principal, outra heurística, guardem, princípio não se esquece, princípio se aplica. Quanto menos você for tomar limp raise, mais você deve isolar as suas mãos. Beleza? O maior inimigo do raise nesse cenário não é o adversário da call. Ele até que vai dar bastante limp call aqui, 80 blinds deep. O principal inimigo é o limp raise. Porque quando o adversário dá só call, isso significa que você vai ver o flop. Você, por vezes, vai acertar aquele flop. E quando você não acertar,
você pode explorar outras linhas. Você betar uma mão o adversário foldar, mesmo sem você ter nada. Você betar flop, identificar que ele tem um range fraco, um range que já tá bem condensado em mãos médias, atacar turn, atacar river. Então, o maior inimigo nesse cenário não é o limp call do adversário, é o limp raise. Quanto mais ele te deixar ver o flop, mais você deve agredir aqui, beleza? Olha, pagou. Deveria ter vetado. Quando ele paga tão deep assim, a gente tem que tomar um certo cuidado nesses boards Broadway X, que a gente chama, né? Double Broadway, porque são boards mais fáceis do adversário reagir, né? Ele não vai dar limp raise com As X Suited, por exemplo. Ele não vai dar limp raise com Vala 10, Vala Dama, que a broca não vai foldar flop. Pockets, não todos ele vai dar limp raise, né? Tipo um 6-6 da vida, 80 blinds, né? Não necessariamente vai dar limp raise. Então ele acerta até que bem esse bordo, tá? Então se a gente beta esse flop aqui, a gente já tem que estar preparado para betar flop, turn river se a gente quiser remover alguma mão red. Então uma alternativa, não tô defendendo a minha jogada, tá? Mas uma alternativa aqui, quando você identificar flops que conectam bem, né, com o range do adversário, é checar flop e agredir turn. Porque aí se o adversário checa turn, ele te passa uma informação adicional. Guardem sempre, pessoal, todo turn te passa uma informação adicional. Turn, em inglês, significa virada. É mais ou menos um conceito de ponto de virada, né, que foi aplicado ao poker. O que é esse ponto de virada? Uma leitura nova do jogo. O range do adversário fica mais bem delineado. As forças às vezes mudam, né? Por isso o conceito virada, né? Às vezes você tem uma mão fraca no flop, fica muito forte turn e vice-versa para o adversário. Então, ao passo que você tem uma informação nova, você decide o que fazer, tá? Então, o plano aqui provavelmente foi ele checar e eu betar turn. Vamos ver se eu fiz isso. Boa! Ele não betou, ele não tem as dama, ele não tem as 10, ele não tem rei valete, ele não tem 6-6, ele não tem dama 10. Tire todas essas mãos do range dele. Beleza? E agrida. Poucos adversários vão guardar mãos muito fortes aqui para dar check raise. Raise, tribet, forbet, call, bet novamente, GL, é isso. Vamos avançar mais um pouco. Avançando bem aqui, tem mais de 400 mãos, eu quero pegar algumas mais interessantes aqui. 13 blinds, interessantíssimo esse spot, pessoal. Esse spot também carrega uma outra heurística bem relevante. A heurística é a seguinte: em spots de Progressive KO, o seu range de call, tá, ao cobrir o shover, né, que a gente chama, o cara que deu all-in, quando tem outros jogadores para falar, o seu range de call é polarizado e o seu range de shove é condensado. O que eu quero dizer com isso, tá? Você vai pagar aqui mãos que, obviamente, se ou small ou big forem, você tem condição de pagar pelo menos contra um deles, né? O shove de um deles, tá? Ou às vezes dos dois, né? Se você tiver uma mão mais forte que 8-8, tá? E ao mesmo tempo, você vai construir o seu range com mãos que ainda conseguem escapar de alguns coolers. Então, um exemplo é que eu não tenho informação do Bounty, do Amp, né? Porém, imagine que, sei lá, ele tem 3, 4 bounties iniciais, 5 bounties iniciais, que aqui seria algo como 50 euros, né? Eu vou querer pagar aqui ainda uma mão como Vala 9 Suited, talvez, seja a borda, né? Uma mão como As 10 Off, para dar um exemplo até que melhor, tá? Mas
eu ainda quero escapar de um As-Dama, eu ainda quero escapar de um As-Rei. Essa mão não tem força para chovar aqui contra 2 para falar, né? Então essas bordas, digamos assim, do meu range de call, eu ainda vou dar espaço para foldar para os jogadores da esquerda. E o que eu falo de chove condensado? A gente vai ter pouco chove aqui com 50 blinds, tá? Porque aqui é até uma fase mais avançada do torneio, tem mais ICM envolvido, mas vamos supor que a gente vai chover aqui um As-Rei, né? Vai chover aqui talvez um 10-10, um Vala-Vala, não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, teria que saber o bounty do adversário e a fase mais exata do torneio, tá? Eu ainda vou querer chovar uma mão, dado esse range, como Rei Dama Suited, tá? Por quê? Por quê, pessoal? Porque o Rei Dama Suited faz um As 10 foldar aqui. Faz um As Valete Off foldar aqui. Então eu ainda quero ter no meu range de chove condensado mãos que joguem bem contra o range de chove e também, caso por uma desgraça, entre aspas, assim, o adversário, um dos dois dê call, ou até os dois derem call, você ainda tem uma mão que tem perspectiva, uma mão que ainda tá correndo bem contra um Vala-Vala da vida. Tá correndo bem contra um Dama-Dama, né? Pelo menos você tem ali os seus 3 As, pode fazer um flush, né? Pode fazer uma sequência. Então você ainda quer ter mãos que façam mãos melhores foldarem, mas ao mesmo tempo, contra mãos muito fortes, você ainda tem uma perspectiva, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá, pessoal? Range de call polarizado, range de rechove condensado. Beleza? Vida incrível! Esse gosta da vida, meu. Tá certo, meu. O cenário mais avançado do torneio. Eu não imagino que eu consiga induzir um 10-10 aqui para ir pro Atulo. É muita ficha. O risk premium aqui é muito alto. E o range da população nessas tribets, tá? De MP versus MP, EP versus MP, são ranges mais fortes do que a teoria. Então, se eu chovar aqui, eu imagino que só tome call de um Dama-Dama mais, As e Rei, né? Então, eu quero ainda jogar o pós-flop contra esse range, né? Já que eu não consigo induzir nada muito pior. Board tudo lá embaixo. Check raise, jogamos pra isso. Foldou, tá bom também, né? Não tem nenhum motivo pra dar só call aqui. Nenhum motivo, né? Eu dar call dar a ele a chance de acertar o As, o Rei, a Dama. Eu não quero isso, quero resolver a mão no flop. Vamos avançar, vamos avançar. Com esse check raise ficou complicado, né? Ficou bem complicado. Tendo hijack pra falar. Já é uma fase mais avançada do torneio. Eu nem sei se o meu flush draw vai ser o melhor aqui. Pode facilmente ter o flush draw em Eyes no range do small blind, por exemplo. Como eu falei, ainda tem o hijack para falar. Então a gente está dividindo, né, a responsabilidade aqui entre mim e o hijack. Logo, não preciso pegar todas as minhas overs com flush draw e defender. Tá? Com certeza o flush draw em Eyes eu não foldaria. Mas o Enrei, dado esse contexto, já ok foldar. Qual? Bem deep. Dá pra tribetar essa mão também. Bem ok. Em posição qual? Se eu tô do Big Blind, eu foldo. Porque eu não tenho... Não teria, né, no caso, um backdoor flush. Então, do small blind, como eu tô jogando fora de posição, preciso de mais escapes para minha mão. Em posição, nem tanto. Tá? Em posição, você pode ser um pouco mais resistente, porque você pode ganhar essa mão de outras formas, né? Você pode ganhar essa mão transformando ela em bluff. Você pode ganhar essa mão
pagando 2, o adversário checando, transformar em bluff e rivers. Mas nessa mão, porque ela realmente, de fato, é a melhor. Então, em posição, você tem outras armas, né? Pra utilizar. Como essa aqui, por exemplo, né? Óbvio que essa mão vira um par com draw, então fica mais ok o bet. Mas qual que é o ponto aqui, né? Por que eu decidi betar? Porque quando o adversário beta flop check a turn, lembre-se, né? Lembre-se. Quanto mais passividade o adversário ou os adversários demonstrarem, desculpa, em spots com mais de um jogador, mais você deve atacar. Então aqui eu não estou jogando só pelo valor da minha mão, eu estou jogando pelo que o adversário representa. Lembrando, vamos lá, de novo, princípio, heurística. Heurística e princípio estão se misturando aqui, porque o que é um princípio? É um fundamento aplicável a contextos diferentes. O que é uma heurística? É um atalho mental. Então você facilmente pode transformar um princípio numa heurística, beleza? Então, vamos recapitular. Quando o adversário checa esse turn, bom, qual que é o meu maior inimigo aqui? É eu tomar um check raise, eu tenho desse 7-6. Ainda que eu não vá foldar, né? Mas aí o range do adversário já é muito mais forte, eu crio um potaço no river, né? Numa dinâmica assim de stack gigante contra stack gigante, numa fase final. Eu não quero tanto, né? Ficar criando uma dinâmica com mãos marginais contra um cara que ainda me cobre. Mas a gente vai para análise de como a população joga. É difícil o cara guardar um Asi 8 aqui para dar check raise, um 9-9, um 6-6. É muito mais fácil que ele acelere essas mãos, tá? Então, se eu acho que ele não tem essas mãos, eu prefiro betar e ganhar o controle do pote pro river decidir o que eu faço, do que checar e ficar numa situação ali de decidir dar call com essa mão, como bluff catcher, né? Caçadora de bluff ou não. E foi o que a gente fez, né? E ganhou uma mão ainda. Tava com flush draw. Eita, nós. Até contra essas mãos, né? Virou uma value bet. Que ótimo. Mais fase final do torneio. Cara, esse Chuve aqui teria que ver muito qual que é o bounty desse Queensland One. Né? Ele chovou e eu fui por cima. Aí vale aquele conceito, né? De call polarizado e chove condensado. 30 blinds deep ainda dá para ter call, escapar aqui do Big Blind, dá. Mas eu acredito que o As e Vala, a depender do tamanho desse bounty, eu não sei nem se eu conseguiria foldar para o Big Blind caso ele chovasse, né? Dependendo do bounty. Então, para evitar um tipo de cenário tão especulativo assim, decidi já ir por cima. E se o Big Blind foldar também, maravilhoso. Good. Good, 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 good. GL, né? 30 blinds. Sou coberto. Ele não foldou 8-8, não folda 7-7. Se meu bounty for grande, de novo, não sei como é que tava. Se meu bounty fosse pequeno, eu preferiria talvez um 3-bet call para induzir um pouquinho mais o range dele. Porém, como eu acredito que meu bounty era grande, não tem por que eu induzir se eu já encontro mãos piores o suficiente para pagar. Né? Então, provavelmente foi isso que fez eu chovar a mão. Fase mais final de torneio. Não tem por que chovar, tá, pessoal? Não tem por que dar win com essa mão. Principalmente se o bounty for muito grande. Você vai tomar call ali, sei lá, de Asi 5 suited, de Asi 4 suited, Asi 8 off do Big Blind. A gente não quer isso, né? A gente quer basicamente fazer uma manutenção de stack aqui, evitar um spot muito marginal. Lembre-se, tá? Em fases finais, o seu stack não vale ficha, ele vale dinheiro. Então, o cuidado que nós temos que ter com
o nosso risco de bust out, que a gente chama, né, que é o risco de queda do torneio, é maior, porque isso aqui vale mais. Né? Se a gente fosse transformar em dinheiro isso aqui numa fase final, sei lá, o buy-in do torneio foi 50 euros, provavelmente, sei lá, cara, o stack estaria valendo uns $200 aqui. Então, cuidado, tá, pessoal? Easy. Isso aqui provavelmente é uma mesa semifinal. Tomem cuidado com os boards pareados baixos. Você vai tomar muito check raise. E eu não quero tomar check raise com As 7, né? Uma mão que eu tenho valor de showdown e eu posso ir para delay c-bet. E outra heurística, quanto mais o adversário demonstrar a passividade do small blind, mais você deve atacar de delay c-bet. Então ele não betou. Se ele não betou, dificilmente ele tem um 4, dificilmente ele tem um 8, dificilmente ele tem um valete. Embora um cara mais esperto ele vai checar a frequência dos valetes para guardar ali para check raise, né, versus a sua delay c-bet, mas aí, cara, você tá jogando com alguém bom, um cara que pensa mais o jogo, senão você vai ficar deixando o cidadão lá realizar a equidade dele, river, muito fácil, né, e aí deixando uma situação ruim de betar um river aqui, você tem que ver o que faz com o teu ace high. Simplifica. Esse é o cara aí que foi no segundo cenário, né? Muito bom. FT, será? Não lembro. Provavelmente. Os torneios da Champions são torneios que tem um late roster muito grande, né? 4, 5 horas. São mesas finais que duram um pouco mais, né? Você chega um pouco mais deep. Os blinds também, né? São bem quebradinhos. Posso chovar essa mão. Ele tem uma pressão muito alta aqui, né? Terceiro contra primeiro. Bloqueio bem o range dele que eu estaria, entre aspas, ferrado. Tem um bom takedown, até contra uma mão como 10-10 aqui, né? Tô flipando. Prefiro o chove do que o call. Provavelmente eu quis dar call aqui porque o bounty do Big deveria ser grande. E, portanto, queria que ele tivesse a chance de entrar na mão também. E aí, meu, uma coisa assim, se ele chova e o Big Blind folda, dá pra foldar jamais o rival suited, né? Pagar pra pagar. Gosto do check raise aqui, olhando agora, acho que comecei um pouquinho passivo esse FT, cara, não é bom. No meu stack eu tenho que colocar os caras em cenários ruins. Call. Bom river. Desce check raise aqui, dá uma ferrada. Um parênteses aqui legal, já quase que terminando o vídeo, tá? Saindo até um pouco do off-poker, que até um propósito que eu tenho também nesses vídeos. Um erro, guardem bem isso, até virar corte aqui, editora. Isso aqui virar corte, tá? Um erro só é um erro à luz das informações que você tinha no momento e não depois que o evento se desenrola. O que eu quero dizer com isso? A gente só sabe no No Limit Hold'em e quando a gente está estudando se a gente acertou ou errou com essas informações que você tinha aqui. Qual que é a melhor jogada? Pré-flop ou flop? É com as informações que você tem naquele momento específico. Não depois que você perde ou ganha a mão. O grande problema de você ter esse viés de falar que acertou ou errou, guiar a sua bússola através sempre do resultado final das suas ações, é que no poker vai acontecer muito de você ganhar jogando mal,
de você puxar um pote fazendo uma jogada tecnicamente, teoricamente, muito ruim. Isso acontece, isso é normal. Da mesma forma que você vai perder potes muito grandes, potes decisivos, mãos que valem muito dinheiro na mesa final, tomando a melhor decisão teórica ou explorativa que seja. Então, se você se guiar por essa bússola, você corre o sério risco de replicar péssimas decisões ao longo do tempo, porque ela deu certo num contexto específico, e aquilo pode ter te rendido uma grana boa, e aí no futuro você jogar todo o dinheiro pro ralo, porque se enviesou em vez XYZ que você fez aquilo e deu certo. Da mesma forma que você pode deixar de ganhar muito dinheiro se você, sei lá, se traumatizou porque chovou, deu um format num determinado cenário de mesa final, caiu do torneio, mas aquele era um movimento bom e você nunca mais fez essa jogada. Não é assim que você determina se está certo ou errado no poker, beleza? Sempre com a luz das informações que você tinha no momento. Isso vale pra vida também, tá? Fácil falar se fez cagada, se tomou boa decisão depois que o evento se desenrola. Engenheiro de obra pronta, meu velho, tá cheio de gente aí, tá? São os caras mais burros, inclusive, que tem no planeta Terra hoje em dia. Matias Miller, gosto da Tribet. Eu não gostei, cara. Tô muito passivo, velho. Gosto, cara. Vai abrir um range amplo cobrindo o Big. Mesmo que seja uma mão que ganha bem pagando. Vai entrar naquela difícil. Eu não tenho informação desse bounty. Queria muito ter informação. Quanto maior for, mais eu vou querer dar call aqui e ter a chance de concorrer ao bounty dele. Mais pra frente. Mais eyes, betzinha. Check. Check safada, né? Mas o SPR tá baixo, né? SPR é o Stack to Pot Ratio, né? É a relação entre o tamanho do pote e o tamanho do teu stack, para quem não conhece o termo. Essa relação tá 1 para 1, não tem porque eu betar esse turn, né? Tô nuts, minha mão tá super protegida. Deixar ele betar River lá, né? Os flush draws que ele não acertou. Boa. Como eu falei, né, pessoal? Vocês têm que ter mãos boas em todas as linhas. Não. Erro crasso aqui. Blunder, tá, pessoal? O que é blunder? Blunder é um erro que custa muito dinheiro. Isso aqui essa mão tem que jogar, cara, de algum jeito. De check raise, check call. Provavelmente o que eu pensei é que se eu dou call, eu não consigo pagar turn. Porque meu range fica muito explícito, eu nunca tenho 10. Eu não quero necessariamente acelerar a mão aqui e pro gamble, digamos assim, né? Com um par médio. Mas não. Ele vai abrir um range até que amplo aqui, vai se betar tudo que abriu. Tem fold act aqui no range dele. Dá pra cogitar um check raise call pro chove, até um check raise pra foldar mesmo. Mas foldar direto não, cara. No mínimo call, porque é ruim. De novo, né? Pô, continuei no torneio, fiquei em segundo. Às vezes eu vou para um gamble desse e perco a mão, caio do torneio. Mas não interessa. Não é certo ou errado depois que sucedeu-se o fato, tá? É na hora que ele ocorreu. Short, GL. Aqui meu bounty devia estar muito grande, eu tô em último. Aqui sim eu tenho que correr mais risco. Quanto mais distante você tiver, vamos lá, para mais uma. Quanto mais distante você tiver da média de fichas da mesa e mais atrás em posições você tiver, mais você tem que se expor. Né? Digamos que, se terminasse um torneio agora, você tá no quarto mesmo. Então, você tem que galgar uma subida de posição, né? Você só consegue isso se você dobrar aqui.
Tem que chovar, né? Um range muito amplo. Aqui acho que eu já tava jogando pelo dinheiro mesmo. Evitar situações muito marginais. GL. GL. Dá pra dar limp se eu tô jogando contra um cara muito agressivo, até um mini raise pra induzir. Não lembro se era o caso. E aqui aconteceu uma aberração, né? Fomos pro HU numa bad ainda. E infelizmente tínhamos aqui um 7-1. Ainda conseguimos arrumar uma mão boa. Mas ele fez o flush runner e cravou o torneio. Parabéns para o No Slow Roll, please. Parabéns para a gente também. Puxamos um prêmio bem legal aí de 2k euros. Graças a Deus tivemos um mês muito bom. E eu já vou fazer um vídeo falando sobre o dia que eu ganhei 3 torneios no mesmo dia, no mesmo site. Algo extremamente raro no poker online, tá? Foi no mês passado. Beleza, pessoal? Obrigado por mais um vídeo, por me assistir. E não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e ajudar no crescimento aqui. Fechado? Valeu demais. E olha máximo.